Olá para todo mundo. Estamos aqui ao vivo do blog do IPOG. Hoje a nossa live. Olá para todos, sejam muito bem-vindos à nossa live hoje. Hoje a nossa live vai estar falando justamente sobre como manter a produtividade e o engajamento, né, de todos os colaboradores nesse momento que a gente vive. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Cíndia Bressan e a gente vai estar aqui falando um pouquinho de todas as estratégias. Eu fiz a pesquisa em algumas empresas para ver o que as empresas estão utilizando agora como estratégias importantes para manter a produtividade, acolher as pessoas nesse momento, que é muito importante também, e ao mesmo tempo estar em dia com seus indicadores, estarem se fazendo presentes também com todo o seu grupo de pessoas, com todo o seu grupo de clientes e etc. Então vai ser um prazer estar aqui com vocês, compartilhando de todas essas experiências, trocando dicas. Quero deixá-los muito à vontade para fazerem perguntas, colocarem dicas que as suas empresas estão utilizando também, isso é muito importante. Fiquem à vontade para as perguntas. Bom, para a gente estar começando, uma das coisas que eu quero fazer é agradecer essa oportunidade. Então, eu quero agradecer ao IPOG, a toda a sua equipe de mídia, essa oportunidade da gente estar aqui discutindo e trocando ideias com vocês. Eu também quero estimular vocês que a gente pode trocar materiais. Então, eu vou estar deixando alguns materiais para vocês, depois também vou estar dando algumas outras dicas de onde vocês podem coletar materiais para que a gente possa estar desenvolvendo melhor todas as dicas dessa live depois. A primeira coisa que eu vi que é interessantíssima é: esteja próximo dos seus colaboradores. Então, para você, gestor, o que é importante agora? Estar próximo do seu colaborador. Nesse momento, a proximidade não é física. Então, aqui nós vamos usar de toda a tecnologia disponível para que eu possa me aproximar. E a tecnologia é muito legal, vídeo, é muito legal, stories, mas lembre-se, existe um telefone também. Eu vou dar algumas dicas do que presidentes de multinacionais estão fazendo, que a gente pode adaptar nas pequenas empresas também, e que pode ser um grande diferencial para que a gente possa estar assim junto, para que a gente possa estar perto dos nossos colaboradores. Então, a parte da legislação, ou seja, tudo que você pode, o que você não pode fazer da parte legal, foi muito bem explorada ontem na live que o IPOG fez sobre isso. Então, acompanhe também, essas lives ficam registradas para que você possa pegar isso. A primeira coisa, então, é a comunicação. Como que ela precisa ser? Quais são as dicas? Primeiro, ela precisa ser ágil, rápida, constante. A maioria das empresas instaurou comitês para lidarem com todo esse momento de crise e elas atualizam as suas equipes, que devem repassar todas essas atualizações para os seus colaboradores diariamente. Eu tenho o caso de uma multinacional francesa que ela está todos os dias disponibilizando um horário do seu presidente na intranet para tirar dúvida. E as dúvidas que acontecerem. Dúvidas, como é que a empresa está se protegendo nesse momento do coronavírus? Eu vou trabalhar, eles têm lojas que precisam ficar abertos. Como é que eu posso me proteger? Como é que está financeiramente a empresa? Quais são as próximas decisões que ela vai tomar? Então, tudo isso são informações que os presidentes das empresas estão fazendo com lives online, com momentos tira dúvida para a sua equipe. Isso é fundamental, é importantíssimo. De todas as pessoas que eu entrevistei, ter uma comunicação ágil, clara, transparente e verdadeira foi o ponto principal que eles colocaram como diferencial na gestão das suas equipes nesse momento. Bem, uma outra coisa interessantíssima é ter coerência. A gente está vivendo uma falta de coerência em algumas situações, então as empresas não podem deixar isso acontecer. O que é a coerência? A mesma coisa que o seu CEO falar, que os seus diretores falarem, tem que estar cascateada para todos os níveis. Eu não posso ter um coordenador, um líder de seção ou alguém que exerça alguma função de gestão agora que não esteja alinhada, que não esteja falando a mesma língua, que não esteja justamente propondo e trabalhando em prol de uma única comunicação com clareza e transparência para todas as pessoas da empresa. É fundamental a gente trabalhar isso. Então, isso é alguma coisa muito importante.
Outra coisa que as pessoas têm me perguntado e a gente tem trabalhado muito com algumas empresas é: nós fomos levados ao home office, na sua maioria, de uma hora para outra. As pessoas não estavam esperando, ninguém estava esperando que seria o que está sendo essa pandemia. Então, ao exigir dos seus colaboradores que ele tenha um tempo para o trabalho, que ele faça vídeos, porque é muito importante você manter o colaborador presente no vídeo. Cíntia, mas eu não posso só deixar um áudio, bater um papo com a minha equipe? De preferência não, que pelo menos um período da manhã e um período da tarde você esteja conectado por vídeo. O vídeo, ele te dá toda uma interação não verbal. Os meus alunos, né, de comunicação, principalmente de comunicação não violenta, vão lembrar disso que a gente fala muito, que a entonação das palavras e a comunicação não verbal responde por 97%. 93%, me desculpem, 93%. Só 7% são o significado das palavras. Então, é importante que você esteja em vídeo com a sua equipe para notar as expressões faciais, para perceber como é que eles estão, inclusive se arrumando. Uma coisa importante, até para garantirmos um pouco da saúde mental das nossas equipes, que é responsabilidade também de cada profissional e dos gestores, é falar, olha, para os nossos momentos em vídeo, lembrem-se que vocês devem estar vestidos adequadamente, procurar um ambiente da casa que vocês tenham um pouco de tranquilidade, de paz, para que muitos barulhos não atrapalhem o nosso momento em empresa. Então, esse momento de estar em equipe e empresa é fundamental para que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam pertencentes àquele grupo e assim elas possam também estar presentes nas vidas, ainda que não fisicamente, porque essa é a nossa realidade. Ninguém escolheu estar assim. Então, nós precisamos cuidar disso para continuarmos bem assim também. Sobretudo, uma outra coisa que eu ouvi de vários gestores e presidentes é: mantenha sua postura positiva. O gestor de uma empresa tem que ser o primeiro a manter-se ativo, positivo, mostrar o que a empresa está fazendo, mostrar o que ele está fazendo, dar exemplo. O exemplo, ele arrasta. Então, um gestor que entra num circuito de acompanhar suas equipes, acompanhar os números, fazer reportes para os seus diretores e etc. Mas já entra, ai gente, tá péssimo hoje, né? Ai meu Deus do céu, tá terminando o mês de março e agora o que a gente vai fazer? Foi péssimo, parece que abril não vai melhorar. Como ele coloca a moral da sua equipe? O que as pessoas vão pensar? Como é que vai ser a repercussão na sua equipe de tudo isso que ele está falando se ele é o primeiro a desanimar? Então, todo mundo vive uma situação desafiadora. Mas agora é hora de todo mundo junto, ninguém solta a mão virtual de ninguém, pensarmos positivamente porque isso vai passar. O vírus vai passar, mas talvez a gente tenha que, após ele passar, ressignificar a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de estar em contato com as nossas equipes, a nossa forma de estarmos presentes no ambiente familiar e profissional. Então, que o mundo não vai ser nunca mais como ele era antes, gente. Todos os analistas de negócio, todas as pessoas que são da área da saúde falam. Vocês já devem ter visto várias vezes. A questão agora é pensar, bom, se ele não vai ser como ele era antes, o que eu vou fazer para que ele continue sendo um lugar tão gostoso para se viver, para se trabalhar, para se divertir? Então, isso é muito importante. E o gestor tem também agora esse papel de um apoiador. Olha, eu tô vendo um monte de mãozinhas, eu quero poder estar abraçando virtualmente todo mundo, todo o IPOG do Brasil inteiro que está aqui nos dando um tchau. É muito bom contar com vocês. Nós estamos juntos nesse momento. Vou contar para vocês depois uma estratégia que o próprio IPOG está utilizando para fazer a sua gestão das equipes, e as nossas equipes também são virtuais. Então, é super importante saber como é que ele está agindo, como é que ele está atuando neste momento. Bem, uma outra coisa importantíssima, então, é pensar que nós somos levados ao home office, mas nós não estávamos tecnologicamente preparados, psicologicamente preparados, e talvez não tenhamos o domínio e a competência de todo esse aparato tecnológico. Olha, vamos fazer reunião pelo Zoom, que está sendo muito usado? Não, vamos fazer reunião pelo Teams. Não, agora nós vamos fazer pelo Skype, vamos fazer uma live, vamos usar a intranet da empresa. Então pode ser que não só gestores, como muitos colaboradores não estejam preparados para esse momento.
Então, tecnologicamente falando, é um momento que a gente vai ter que aprender. Todos nós, juntos e misturados, vamos aprender agora nesse momento. Então, você tem que respeitar isso do seu colaborador. Não dá para você exigir sem ter tido um preparo. E aí eu recomendo algumas empresas que estão investindo em preparar os seus colaboradores com dicas de home office daquela cultura, daquela empresa. E também estão falando como é que eles esperam que as pessoas se comportem nas reuniões, nos momentos de vídeo, nas próprias mídias sociais enquanto colaboradores daquela empresa. É importantíssimo e vai fazer muita diferença. Nós temos um curso de gestão de pessoas aqui no Empolga MBA, estou vendo vários consultores das turmas que a gente vai ter esse primeiro semestre, e a gente vai acreditar que vai ter sim, que isso vai passar, que a gente vai ter em Maceió, que a gente vai ter em São Paulo, que a gente vai ter em Manaus, que a gente vai ter em Goiânia, que a gente vai ter em vários lugares. Então é importante em Uberlândia e outros lugares. Estou vendo todo mundo dizendo um oi, os consultores aqui, né, se apresentando também. Então lembre-se, o seu colaborador foi para home office, mas talvez ele não teve o preparo, ele não tem internet compatível, ele talvez não tenha também um aparato tecnológico ou mesmo um lugar tranquilo dentro da casa dele. Acabou que o home office também invadiu a vida das pessoas, invadiu as suas famílias. Então, a gente, para fazer um home office, quem tem filhos pequenos, né, no meu caso, os meus estão maiores, mas tem que ter alguém que controle as crianças para eu poder fazer um vídeo com a minha equipe. E é importante também o gestor lembrar que, assim como ele tem os seus desafios do home office, as pessoas que estão na sua equipe também têm os seus desafios do home office, que são até desafios técnicos, desafios tecnológicos também, e a gente precisa trabalhar tudo isso. Tá bom? Bem, uma outra coisa importante é estar sempre disponível para tirar dúvida, para acolher as angústias. Esse é um outro papel importantíssimo do gestor para estar de fato engajando as suas equipes e conseguindo que eles produzam bem, mesmo com toda uma situação atípica. Então, é importantíssimo que ele acolha inclusive momentos de, eu não sei o que eu faço. Aí agora eu não consegui vender. Olha, cancelaram. Isso aqui que eu já tinha conseguido. Isso é importantíssimo que ele esteja disponível como gestor para acolher tudo isso dos seus colaboradores, da sua equipe. Umas outras coisas que até, olha, o Edilson está comentando aqui, e eu vou aproveitar para antecipar e falar, é que o gestor deve manter uma rotina com a sua equipe. Então, obrigada, Edilson. É uma rotina. Então, ele vai estipular. De manhã fazemos reunião, tal hora. E aí é legal que seja uma reunião logo no começo da manhã, 8, 8h30, por aí. Para que a gente possa estar dizendo um bom dia de verdade, engajando a equipe, dizendo os nossos desafios, o que vai acontecer no dia de hoje, como é que a gente pode estar trabalhando melhor os desafios do dia e etc. Então, tá mantendo a sua equipe alinhada e com a comunicação integrada. Bom, uma outra coisa importante na nossa rotina também é respeitar os horários das pessoas. Não é porque estamos em home office que as pessoas vão poder trabalhar 24 horas por dia, porque estão dentro de casa 24 horas por dia. Então, essa rotina envolve um tempo de estudo, essa rotina do dia a dia que o gestor pode ajudar o seu colaborador a desenvolver, porque nós não estávamos acostumados na sua maioria, envolve respeitar os horários de alimentação dele com a família. Muitos têm que fazer a sua própria alimentação, o que toma tempo. É importante que ele tenha um momento à tarde e que em toda reunião, isso eu ouvi de vários gestores, em toda reunião que vocês forem fazer, é importante que todo mundo fale. Peça uma opinião, faça perguntas. No meio da reunião, coloque para todos os participantes. O que você pensa sobre isso? Que todo mundo fale um pouquinho no começo e pelo menos ao final da reunião, porque isso ajuda demais as pessoas a se conectarem. Porque mesmo numa reunião com vídeo, às vezes a pessoa se perde, não mantém um foco. Então trazê-las, saber que ela pode receber uma pergunta a qualquer momento, que ela vai ter que falar um número dela ou alguma coisa assim, ajuda muito a manter a equipe engajada, não só naquele momento, mas sabendo que ela vai ter que lidar com isso depois, ela vai atrás, vai correr, vai ver os números delas e etc, para ela estar antenada para poder responder quando isso for acontecer. Bem, outra coisa importantíssima é mostre para a sua equipe que a sua empresa continua ativa. Ativa ela está trabalhando, ela está produzindo. Se ela não está aberta fisicamente, o que ela está fazendo nas redes sociais? O que ela está fazendo nas suas indústrias?
Porque às vezes eu tenho uma linha de frente que não está aberta ao público, mas eu tenho uma indústria lá atrás que está trabalhando e que está trabalhando muito para poder manter todas as coisas. E um diferencial que eles disseram, inclusive para aquelas empresas que em segundo plano pensam em não poder contar com todos os seus colaboradores, estejam preparados para voltar. Porque da mesma forma como as coisas podem ter sido rápidas, elas podem voltar rápidas. E se voltar rápido, você está preparado com a sua equipe hoje? Eu sei que algumas empresas, não como primeira opção, as empresas grandes que eu tive contato falaram que a primeira opção é sempre reduzir custo, reorganizar férias, antecipação de férias ou então banco de horas. Ok, mas aquelas que tiverem que abrir mão de alguns dos seus colaboradores, é importante que elas saibam qual é o limite delas para poderem voltar com tudo, porque quando voltar, vai voltar rápido. E se voltar tão rápido quanto alguns especialistas dizem, até porque isso aí não é, ninguém sabe para poder dizer, a sua empresa tem que estar preparada para cuidar dos seus clientes finais pessoalmente de novo, e ela não pode perder os talentos que ela possui. Por falar em talentos, uma outra estratégia que muitas empresas estão utilizando é disponibilizar cursos gratuitos. Algumas já têm esses cursos gratuitos nas suas plataformas. Então, o que elas estão fazendo? Agregando mais cursos gratuitos ou fazendo link com várias plataformas gratuitas que estão oferecendo cursos. Eu vou deixar depois lá no meu site, que é o Instituto Bressan, vários links que você pode acessar, colocar direto no portal da sua empresa e o seu colaborador pode fazer lá os cursos que ele quiser. Então, isso é muito legal, é incentivar as pessoas a estarem aprendendo e a estarem sempre se atualizando. E você quer forma melhor de fazer isso do que um presidente, um diretor da empresa fazer um curso online, tirar foto do certificado dele e colocar isso na intranet e disponibilizar isso? Ele dando exemplo, falando, olha gente, eu também estou aprendendo. Olha, eu gostei daquele curso que foi disponibilizado e agora eu estou passando esse curso aqui também. Então sejam os primeiros a darem os melhores exemplos, porque isso vai fazer toda a diferença. E existem muitas plataformas gratuitas oferecendo isso, oferecendo cursos das mais diversas áreas, para que todos estejam sempre capacitados, que não percam esse time de trabalhar e estudar, essa rotina, para que a hora que voltar, a gente consiga voltar com tudo, para que a hora que voltar, a gente consiga entregar o nosso melhor. Tem algumas perguntas chegando aqui, eu vou dar uma olhadinha, se eu não conseguir responder todas, tenta fazer outra, que assim eu vou voltando. Bom, como o assistente social pode colaborar nesse momento estando com trabalho em casa? Tanto o assistente social como vários profissionais da área da saúde, como meus colegas psicólogos também, podemos ajudar muito nesse momento com a parte de higiene e saúde mental. Então, nós estamos entrando na 3ª semana de reclusão. Não sei se algumas pessoas assistiram um vídeo que rodou na internet de uma brasileira que está morando na Itália, mas ela estava falando o que acontece cada semana. Então, na primeira semana, às vezes era o momento que a pessoa pensou assim, nossa, eu tô de férias, tô precisando mesmo descansar, tô precisando de um tempo. Ok. Bom, a segunda, ela pensou, agora eu vou organizar, vou arranjar coisa pra eu fazer, vou organizar minha casa, vou organizar minhas coisas, meu trabalho, isso trabalhando em paralelo. Bem, a 3ª semana pode bater um tédio. Pode bater um sentimento de agora. Quando é que isso termina? E as pessoas estão se mostrando bem mais nas redes sociais angustiadas. Eu e meus colegas psicólogos estamos recebendo muito mais demandas agora de ordem de saúde psicológica. Então, um assistente social também pode ajudar nessa área, de estar acolhendo as pessoas. Uma outra pergunta que tem aqui, é o seguinte. Nesse momento, a Leusa, lá de Manaus. Oi, Leusa! Que bom ter você aqui, nossa colega professora. Nesse momento, muitos talentos se revelarão. Como lidar com eles? Realmente, quem se reinventar, eu fiz até um post sobre isso essa semana, que agora se reinvente ou desespere. Então, quem se reinventar, a empresa precisa estar com um olhar para essas pessoas e precisa ter um tratamento diferenciado para essas pessoas. Então, outra dica importante, você estar próximo do seu colaborador significa, inclusive, entender a dinâmica familiar dele, respeitar essa dinâmica familiar e por que não ligar 1, 2, 3 vezes por semana para ele pelo telefone e falar, Cíndia, como é que você tá? Você tá precisando de alguma coisa? Suas filhas estão bem?
Ou então seu esposo tá bem, seus pais, se eu sei que mora com os pais, não é o meu caso, mas de alguns é. Como é que eles estão? Então é importantíssimo um gestor fazer esse tipo de ligação personalizada, preocupada com essa pessoa. Quando um talento percebe que tem um gestor que se preocupa com ele, ele entrega a sua competência muito melhor. Ele faz entregas diferenciadas, ele se sente comprometido. Antes era vestir a camisa, agora é tatuar a marca. Então não esqueçam de fazer isso. Olha, tô vendo um monte de gente mandando um oi aqui, que maravilha. Tô vendo pessoas comentando que saúde mental é primordial, sim. Saúde mental, a gente conseguir se manter como gestor com boa saúde mental para dar suporte para nossas equipes e como profissionais também se manter com boa saúde mental para passar pelo que nós vamos passar e ainda não sabemos ao certo, é fundamental. Então, procurar outras práticas, incentivar seus colaboradores a fazer outras práticas que envolvam, às vezes, saber respirar, meditar. Nós tivemos lives ótimas aqui sobre isso, vamos ter outras. Acompanhe nosso canal. Aqui no IPOG, pensando nessa ideia de que é importante estudar e garantir isso para todos os colaboradores, nós disponibilizamos na nossa plataforma 2 cursos gratuitos. Liderança e ferramenta de coaching, estratégia competitiva, são os mais relacionados aqui, mas tem vários outros cursos e vamos lançar cursos também todas as semanas para a gente falar, estamos trabalhando. Nós, enquanto empresa, queremos você enquanto nosso cliente, nosso colaborador, e estamos juntos nessa daí. Então, é importante. A Aline Alves está dizendo, terceira semana e eu tô desse jeito. Pois é, Aline Alves, então pensa, o que você pode fazer de inovador e diferente para você, profissional, e caso você tenha uma equipe, para sair disso. A Rebeca está dizendo, pequenas coisas fazem toda a diferença. Uma ligação. Sabe, olha, você tava com uma pessoa doente, às vezes nem era gripe, era uma outra coisa na sua casa, essa pessoa melhorou, como é que tá? Então, a Fernanda, nossa professora lá do Rio, oi Fernanda, tá falando de buscar recursos alternativos, né? Como a meditação, como continuar com a sua rotina de prática de esportes. Você, gestor, pode dar esse exemplo, eu vou dar dicas de que alguns gestores estão fazendo com a sua equipe inacreditáveis. Eles estão promovendo a ginástica, todo mundo junto, cada um da sua casa. Eles colocam num aplicativo ou eles seguem uma pessoa e fazem todo mundo junto às vezes. Então, existem N formas de você estar próximo da sua equipe, respeitando, é claro, o momento dele, que ele está dentro da casa dele, que convive com outros profissionais que também tem que compatibilizar o tempo, lidar com outras coisas, também é importantíssima. Oi, Renato, olha aqui um monte de gente. Cíndia. E quando o contato com o consultor é diário e a todo momento, mesmo assim é necessário? Bruno, eu não entendi exatamente o que é necessário. Se é ligar, é. Se for ligar, sim. Por quê? Porque quando a pessoa liga, ela tá falando comigo. Ela teve o interesse, e a gente quase não usa mais o celular para isso, né? De falar comigo e se interessar por mim e pelo que eu estou passando. Então, é importante, mesmo que no contato do dia a dia você esteja por meio de um Skype ou de alguma coisa só com uma pessoa ou com uma equipe, faz toda a diferença você estar pessoalmente. Olha, a Fabiola tá aqui falando, estamos vivendo um momento de desespero das equipes de vendas, já que o comércio está fechado. O que fazer? Ótimo! Eu vi essa pergunta hoje num grupo de RH que eu participo. E aí, dentre várias respostas, eu achei algumas fantásticas. Que são, a sua empresa precisa se reorganizar para fazer delivery, para entregar. Era uma empresa de material de construção que estava falando lá no grupo, que é uma pequena empresa, e que eles estavam preocupados. E aí veio outra pessoa do grupo e falou exatamente a solução. Falou, olha, e eu tô aqui em casa com meu sogro, que não consegue ficar parado e precisa fazer uma reforma e não consegue ninguém para entregar coisas pequenas que ele precisa. Ou coisas grandes. Quando as empresas estão aproveitando esse momento para redefinirem seus layouts, para fazerem outras coisas. Então, isso é uma coisa interessante, vai ter que se reinventar. A maneira como você vendia antes, Fabiola, não vai continuar vendendo agora na sua maioria das vezes. Então, qual a forma diferente você pode fazer com que o seu produto chegue lá? Essa semana eu conversei com um consultor que não vende um produto físico, vamos dizer assim, né? Que vende uma ideia, uma consultoria. E ele deu uma dica muito boa. Ele falou, olha, eu tô com alguns clientes que queriam cancelar o contrato porque eles não sabiam como ia ficar a empresa, não sabiam se iam poder pagar, como é que ia ser. E eu falei, não. Na verdade, eu perguntei a eles, quanto tempo você precisa para se reorganizar?
Se ele falava 3 meses, 4, 5, eu falava, ok, eu vou trabalhar para você nesse tempo. Quando você se reorganizar, a gente conversa sobre honorários e etc. Gente, esteja próximo do seu cliente agora. Agora não é hora de capitalizar, a gente vai capitalizar depois. Agora é o importante se fazer presente. Ajude no que ele precisar. Às vezes você está indo fazer uma entrega para ele e ele comentou, nossa, mas eu preciso de tal coisa. Você fala, não, meu motoboy pode passar lá, pegar para você e entregar. Então, como você, como gestor, vai precisar dar essas ideias para sua equipe. Agora é o momento de você usar algumas técnicas de criatividade, de inovação, para você estar ajudando a sua equipe a pensar de uma forma mais aberta, de uma forma mais disponível, de uma forma mais ampla. É momento de se reinventar. Bom, outra dica, então, continuando, é aquela de mostrar que a empresa continua ativa. Mostrar os números de produção, mostrar os números em que ela ampliou sua rede social, mostrar números para dizer, ó, ninguém tá parado, não são férias, nós estamos trabalhando de uma maneira diferente. Bem, ainda algumas dicas que eu anotei para passar com vocês é a questão de você poder dar desafios. E aí dá desafios para sua equipe para que eles respondam no dia seguinte. Olha, pesquisa sobre isso. Ah, quem fizer primeiro o curso tal, a gente vai ganhar quando a gente puder voltar uma cerveja ou alguma coisa assim. Vai ganhar um outro livro, vai ganhar alguma coisa. É importantíssimo você dar desafios e tarefas para as próximas reuniões. Então, quando você estiver com a sua equipe planejando o dia, ao final do dia, na reunião, já planeja o dia seguinte, o que eles têm que, de comum acordo, vão entregar de resultados, de números, de pesquisas, de prospecção e etc. E no outro dia, comece pegando o que eles entregaram. Então, quando você faz você fecha esse círculo, acorda com ele o que ele tem que entregar, qual é o número. Estimula com ideias que ele faça isso. Aí no dia seguinte, você pergunta como é que foi e ele apresenta para todo mundo, você cria um círculo vicioso. Desculpa, virtuoso. Você cria um ciclo ou um círculo virtuoso. Olha, tô pegando algumas dicas aqui. O Vilarinho, nosso querido professor também, especialista em crise, tá falando, tire o S da crise e crie. Muito bem, é isso aí, olha. Tô tentando acompanhar aqui, mas são tantas mensagens, que bom, eu fico muito feliz, que tá difícil acompanhar. Ó. Como os gestores podem acompanhar a produtividade de uma maneira realista? Olha, o que temos de realidade nesse cenário é o grande desafio, Araújo. Nossa realidade muda a cada momento. Eu tenho visto empresas que se reúnem em comitês para cuidar dessa crise durante 3 ou 4 vezes por dia. Tá difícil a gente pensar no que é real. Tem gente que ainda tá no castelo encantado da Barbie, meus alunos brincam quando eu falo isso, não caiu ainda na vida como ela é de Nelson Rodrigues e acha que amanhã simplesmente vai acordar que foi um pesadelo tudo isso e vai continuar tudo como era antes. E não é isso. Então, o que você pode fazer de realista é negociar com eles o que eles se sentem capazes e dar uma meta um pouco mais desafiadora. Todo mundo que trabalha com meta sabe que toda meta precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser atingível ou alcançável, ela precisa ser capaz da pessoa realizar, ou seja, realista, relevante, importante para o negócio, estratégica também, com um tempo limite. Então você tem que concentrar suas metas nisso e negociar esses acordos de entrega com a sua equipe, sempre puxando um pouquinho, porque as pessoas podem se superar nesse momento, tá bom? Olha, a Eveline, lá da Mina Consultoria, mandando um oi em Anápolis. Oi, tudo bem? Um abraço, Daniel. Um abraço para todos que estão aqui. Olha, do Ipog Goiânia, a Aline. Gente, eu não tô conseguindo acompanhar todo mundo. A Lindy, como sempre, nos acompanhando lá de Manaus. A Rafaela, lá em São Paulo. Olha o Bruno. Matheus Almeida fez uma pergunta aqui, ó. Algum curso na área de automação? Eu vi alguns cursos de TI. Eu vou, inclusive, colocar também um link que eu recebi de um grupo de tecnologia da informação que fala sobre vários cursos na área de tecnologia da informação, criatividade, para você pensar em modelos ágeis, metodologias ágeis. Eu recebi alguns cursos aqui, sim, Matheus. Eu vou colocar lá cursos também para a área de TI, que eu acho que é importante. Sim, é verdade. A criatividade é um grande diferencial nesse momento, tá? Tô tentando acompanhar todo mundo, mas confesso que tá desafiador.
As empresas que resistiram ao delivery, fala a Leusa, agora terão que implantar isso ontem. Assim como aquelas que também não faziam home office, tiveram que implementar o home office assim. Eu tô em alguns grupos da área de TI, né? E eles têm uma brincadeira que fala, ó, quem incentivou o home office na sua empresa? O TI, métodos ágeis, não sei o quê. Não, o coronavírus. O coronavírus incentivou que a gente descobrisse novas maneiras de trabalhar, de se conectar, e não tem como. É isso que temos para hoje, para amanhã, quem sabe por quanto tempo. Então, bora lá, vamos lá, né? A Aline aqui tá falando que a força de vendas é movida por um sonho. Ai, adorei, Aline. Vamos falar sobre isso? Porque nas minhas pesquisas, uma coisa que foi muito dita por todos os gestores, por todos os diretores e até presidentes da empresa, foi a importância de criar imagens e sensações positivas para sua equipe. Como você pode criar isso por meio de um passado que vocês tiveram em conjunto e contar, lembra quando a gente fez aquilo, como foi bom, como todo mundo se animou e como todo mundo soube aprender? E você também pode fazer isso criando um futuro desejável. Um futuro de sonhos. Que quando tudo isso acabar, o que você quer fazer junto? Dos seus amigos, da sua equipe, das pessoas com as quais você convive, que você ama. Criar esses cenários positivos e trazer experiências de passado significativas emocionalmente é muito importante para manter também uma equipe produtiva, uma equipe engajada. Tem uma frase da Angelou que fala que as pessoas nunca esquecerão como você as fez sentir. Como você está fazendo os seus colaboradores se sentirem nesse momento? Como você, enquanto profissional, está se sentindo nesse momento? É muito importante você parar, pensar, refletir e ver. O que você pode fazer de diferente amanhã? Amanhã, daqui a pouco, quando terminar essa live, o que eu vou colocar em prática? Que curso eu vou sugerir para que as pessoas possam fazer? Que links eu peguei lá e vou disponibilizar aqui nas minhas plataformas para as pessoas fazerem? Que curso eu, gestor, vou fazer e vou postar hoje à noite? Porque os cursos online dá pra gente fazer rapidinho. Eu vou postar hoje à noite. Falar, gente, eu ouvi uma live e lá falava da importância de a gente estar se reciclando e aprendendo. Aí eu fiz esse curso e olha aqui pra mostrar pra vocês. Então, isso é importantíssimo. Peraí, acho que eu pulei algumas aqui. Agora, vamos ver. A professora aqui tá falando que o nosso módulo de treinamento e desenvolvimento no MBA de gestão de pessoas nunca mais vai ser o mesmo. E não vai mesmo, Fernanda. A gente vai ter que remodelar tudo isso, porque estamos aprendendo uma nova forma também de dar aula, de estar próximos de vocês, nossos alunos, né? Então vamos trabalhar tudo isso também. A Vanessa aqui falando, ó, criatividade é tudo. Mas a criatividade é fantástica e ela precisa ter uma pitada de realidade e grande pitada de responsabilidade. E é isso que nós estamos fazendo aqui. A gente não vai fazer promessas que não são possíveis de cumprir, mas a gente vai fazer desejos criativos de como ajudar as pessoas e do que a gente quer que aconteça. Hoje eu estava falando com alguns consultores aqui, etc. Eles, a gente quer que aconteça um monte de coisa. Eu falei, queremos todos nós. O primeiro semestre ainda existe sim, a gente ainda vai fazer muita coisa, tá? Nada de desanimar. Olha, tem gente falando aqui do engajamento, muito grata pelos elogios, os tchauzinhos que a gente está recebendo aqui, quero agradecer todo mundo. Bom, então vamos lá, metas bem definidas, então nós já falamos sobre a importância disso também, né? Eu vou dar algumas estratégias agora de como a gente pode criar ações inovadoras com a equipe para engajá-las nesse momento. E uma primeira é o happy hour. O que é o happy hour? É você escolher um dia após o horário de trabalho, mas logo após, tipo às 18, ou a sua equipe vai um pouco mais, para que eles possam, sim, pegar um drink, pegar uma bebida, relaxar, colocar uma música e começarem a compartilhar o que eles fazem quando eles não estão trabalhando. Isso cria um vínculo muito interessante entre as equipes e da equipe com o seu gestor. O gestor pode, inclusive, para criar maior rapport e empatia com as suas equipes, usar isso em alguns momentos. Então, se ele sabe que é um apreciador de cervejas artesanais, um dos seus colaboradores, por que não mandar uma mensagem sobre isso para ele no dia seguinte que ele viu? Por que não mandaram alguma coisa no WhatsApp para ele? É momento de criar conexão, é momento de se fazer presente no que a pessoa gosta, no que é o seu centro de ambição, no que te faz de fato feliz. O centro de ambição dos seus colaboradores é outro ponto, anota aí, para você aprender e envolver nesse momento. Centro de ambição quer dizer lugar que move o indivíduo.
Ambição tem a ver com motivação, com motivo para agir. Cada um de nós tem um centro de ambição diferente. Eles não são melhores nem piores, eles são diferentes. Quando eu conheço o centro de ambição de cada um dos meus colaboradores, de cada um da minha equipe, eu consigo oferecer a ele estratégias de engajamento, estratégias de produtividade especializadas para o foco dele, para o que ele gosta. E isso, gente, sem custar R$1 a mais. Exemplo, se eu tenho um colaborador que a família é super importante, mas a gente sabe que hoje uma família, para dar condição de uma vida confortável para os seus filhos, precisa o marido e a mulher trabalharem. Então não adianta você falar, nossa, mas você nem queria estar aqui, né? Porque você queria estar na sua família. Isso aí não vai engajar ninguém, vai construir uma muralha. Nós estamos aqui para construir pontes como gestores, como profissionais. Como é que eu construo a ponte com essa pessoa, perguntando como é que está seu filho, como é que está seu esposo, como é que está sua esposa, já que essa pessoa tem um centro de ambição, a vida de cuidados com a família, o que não há nada de errado. Eu brinco também nas minhas aulas que tem gente que o centro de ambição é cultuar o corpo. São pessoas que estão pirando porque não estão podendo ir para o crossfit, para academia. Então, essas pessoas, se pudessem, passariam 10 horas dentro de uma academia. Mas a academia é cara, o whey protein é caro, elas precisam trabalhar. Então não adianta um gestor focar no que tem, do que ele percebe no seu julgamento de ruim, até porque é um julgamento dele, ele tem que focar no que ele ganha com isso. Quanto custa eu, sabendo que o meu colaborador valoriza essa questão de cuidar do corpo e etc, mandar para ele um link ou uma dica que eu recebi? Nada. E eu criei uma ponte que quando eu precisar dele, ele vai estar ali, junto comigo, porque esse é um grande diferencial. As pessoas querem ajudar umas às outras, mas elas querem ser ouvidas, elas querem ser compreendidas. E isso faz toda a diferença. Então, o happy hour, fechando, ele é um momento de descontração da equipe. Igual a gente fazia, né? Fazia happy hour nos bares e etc. da vida. Então, agora o happy hour é virtual. Aproveita esse momento para ele contar o cantinho da casa que ele mais gosta, para ele ensinar alguma receita de alguma coisa que ele fez que é gostoso, um tira-gosto, ou para ele mostrar alguma coleção que ele tem. Isso engaja, aproxima as pessoas. Faz toda a diferença nesse momento agora com a sua equipe, com os seus colaboradores. Conhecer os hobbies. Então, outra estratégia interessante para engajamento da equipe é você conhecer os hobbies dos seus colaboradores para entender como é o modelo mental dele e dar desafios profissionais. Porque se eu sei que um colaborador tem um modelo mental que gosta de desafio, que gosta de coisas agitadas, ele tá em casa agora, ele não tá tendo tanto desafio, o que eu posso dar de desafio para ele? Às vezes o desafio que eu posso dar para ele é, olha, pesquisa todos os clientes que compraram da gente no último ano, quem deixou de comprar, por que deixou de comprar e vamos trabalhar sobre isso amanhã? É um desafio. E ele vai fazer da casa dele. Então nós precisamos trabalhar cada vez mais essa mudança, né? Como disse aqui, virar a chave, trabalhar com outros modelos mentais. Ótimo, Araújo, que bom que você ouviu a resposta, né? Reformular os indicadores e usar a criatividade para desafiar a equipe, exatamente. A Kathleen lá de Uberlândia, olha, quero mandar um abraço para todas as pessoas que sempre estão aqui conosco também. A Katy Lorraine, lá a Rebeca aqui de Goiânia, João Marcos, João Paulo. É muito bom ter o apoio de vocês, gente. Nessa hora, gerir equipes, estar junto com as equipes é dar apoio, tá bom? É dar muito apoio. Bem, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Olha, nós estamos encaminhando para o momento final dessa live. Nós devemos acabar daqui a pouco. Então, se você tiver alguma pergunta, manda agora para nós, porque nosso interesse está junto com vocês e também respondendo as perguntas, tá bom? A Letícia está falando, olha, agora é o momento de deixar os modelos antigos e implementar novos propósitos no mercado. E começar pela criatividade é uma ótima proposta de nos reinventarmos. Não tem outra, Letícia. Não é só começar com ela. É entender que ela é a nossa única estratégia, a nossa única saída. É se reinventar, é fazer o que você não fez antes e testar. Isso é uma outra coisa importante. Não se culpe tanto quanto gestor de, às vezes, não fazer o que você gostaria ou não estar quando você gostaria, porque nos julgar e nos culpar agora, frente ao momento que a gente vive, não vai ser produtivo para nós. Eu costumo dizer, dentro da comunicação não violenta, a gente trabalha muito isso, que compaixão é muito importante. Então, um profissional, ele precisa ter compaixão consigo para entender que ele não vai dar conta de tudo. E que ele não vai entregar, talvez, a sua melhor performance agora. Mas que ele pode estar se preparando para viver os seus melhores momentos profissionais, se ele souber encarar positivamente e construtivamente esse momento, tá bom?
Olha, Kelson, tem um novo mundo lá fora. Esse mundo é desconhecido. Talvez a gente não saiba exatamente como é que vai conversar, lidar, trabalhar com ele, mas ele tá de braços abertos nos esperando. Para aqueles que quiserem ousar e que se jogarem nesse mundo. Então depende de cada um de nós. Tem algumas coisas que nenhum gestor pode fazer pelo seu colaborador, que nenhuma empresa pode fazer pelos seus gestores, que só você pode fazer por você mesmo, que é motivação. Você se automotiva. A motivação, ela não é extrínseca. Isso tem N autores, N livros que já falam isso. O que é extrínseco é inspiração. É alguém que te dá um plus, que você olha e fala, nossa, quando eu crescer eu queria ser como aquela pessoa. A motivação, ela é intrínseca. Ou você quer, está disposto a correr o risco, a pagar o preço e se jogar, ou você vai se apavorar, vai se deprimir e vai acabar contagiando também as pessoas que estão ao seu redor. E a escolha é sua. Bom, aqui a Fabiola comenta ainda, né, que ela percebe que precisamos também trabalhar com a resiliência, eu diria a resiliência de alguns colaboradores mais pessimistas, é verdade. A gente tem que fazê-lo entender o que ele ganha, que na verdade não é nada, né, em ser pessimista. Entender o que ele vai ganhar se ele mudar o modelo mental dele. Gente, o que não vai dar certo, que nós estamos todo mundo, entre aspas, presos e etc., a gente já tem. O que a gente precisa agora é fazer como que eu posso ressignificar isso. Como que isso não vai ser limitador. Eu vou falar do ambiente, né, acadêmico, mas no ambiente acadêmico, todos os professores tiveram que aprender a dar aula online, usando várias ferramentas. E tá todo mundo se virando. Porque é a necessidade. Em alguns outros ambientes, o home office. E aí as coisas vão surgindo e vão acontecendo, tá bom? Então é união de forças. Adorei, Edilson, isso mesmo, tá bom? Olha, queria essa live em tópicos. É muita coisa boa que sei que não vou conseguir absorver tudo. Não se preocupe. Fernando Moreira, né? Não se preocupe, porque essa live fica gravada aqui no Stories e nós também vamos salvá-la e vamos disponibilizá-la. Então, entre em contato conosco, com a IPOG, comigo, com o que você quiser e a gente vai estar disponibilizando, tá bom? Essa é a nossa ideia para vocês. Elida, muito obrigada, né? A ideia é que a gente tenha ânimo sempre. Denise, obrigada, vamos lá. Nesse momento de home office, que a empresa pode perceber as soft skills dos colaboradores. Perfeito, João Marcos. Isso mesmo. Inclusive, eu estava falando hoje com um gestor da área de treinamento de uma multinacional e ele falando que os cursos que eles disponibilizaram na plataforma online deles são 90% de soft skills. O que são soft skills, né? Para quem me acompanha aí, só um minutinho. Para quem me acompanha há algum tempo, nós lançamos o ano passado, eu e mais um conjunto de professores do IPOG, apoiados pelo IPOG, um livro que chama Liderança com Base em Soft Skills, que são o quê? As competências comportamentais. Competências que elas não são concretas, que elas não são palpáveis, mas que elas fazem toda a diferença, especialmente em momentos de crise e especialmente em momentos como a gente vive hoje. Porque se a pessoa já acorda desanimada, como é que ela vai engajar a equipe dela? Como é que ela vai se engajar? Como é que ela vai terminar o dia dela? Como é que ela vai pensar que ainda existe meta? E que existe uma coisa que está chegando na casa de todo mundo, que são nossas contas, nossos boletos e etc. Então a gente precisa arranjar uma forma de reorganizar isso na nossa mente positivamente e partir para enfrentamento, partir para ação, em vez de ficar catatônico. Isso é uma outra dica que eu quero dar. Fique de olho, gestor, se você tem algum colaborador que está muito cabisbaixo, já além do tédio vem o estado depressivo ou catatônico, é quando a pessoa passa o dia tão apavorada assim com essa cara, que ela só fica vendo as notícias do coronavírus lá no WhatsApp, ela só fica vendo as televisões com notícia e fica desesperada, e ela não consegue fazer nada, e aí passou o dia, ela não fez nada, tá se sentindo muito ruim, angustiada com tudo aquilo, e ninguém ganhou com essa história. Então, é papel do gestor orientar também que faça um filtro das informações para sua equipe. Acolha a sua equipe, mas fale para ele, olha, tira uma parte do dia para ficar nas redes sociais, na televisão e etc, porque não é saudável ficar o tempo todo assim e isso não vai lhe trazer benefícios para esse momento. É importante ele focar, então ele tem que cuidar de tudo isso também, né? Ok, aí eu tô vendo aqui, gente, olha, IPOG Recife, um beijo bem grande. Pronto, o IPOG Goiás tá dizendo, vai ficar salvo, Fernando, deixa seu contato que a gente te manda. Ai, que maravilha. Então fiquem tranquilos, deixa eu ver. O Renato, Pimentel,
Quais você acha que serão os desafios do RH pós-quarentena e quais skills serão necessários? Gente, adorei essa pergunta, tá? Nem vou falar que ele é meu aluno. Bom, gente, primeiro, o grande desafio é manter a empresa saudável no seu clima e reorganizar a sua cultura organizacional. Primeiro desafio do RH, que já está sendo agora em muitas empresas, é como que ele vai traduzir toda a estratégia, todo o pensamento corporativo para todo mundo na base e como é que ele vai ressignificar como a base está se estruturando para esse momento e para o próximo. Então, a minha dica, Renata, é o seguinte: a forma como a empresa está se comportando agora vai definir como seus colaboradores haverão na volta. Como você quer ser visto na volta, está sendo definida agora sobre qual é a postura que você está tendo, de transparência, de comunicação. Tem uma empresa que o vice-presidente estava me contando que eles comunicam até os casos de colaboradores que estão com Covid. Eles falam, olha gente, hoje a gente tem mais um. Hoje aquele colaborador que estava doente na semana passada já está bem, já está em casa. Olha, não precisou ir para o hospital. Eles comunicam até isso com toda a transparência. Então, e a forma como o seu diretor, seu presidente, seu CEO está se posicionando também fará toda a diferença para quando elas forem voltar. E o RH precisa cutucar os gestores e a diretoria da empresa em relação a manter isso e a fazer isso. Eu tenho empresas que estão já se mobilizando e mobilizando os seus colaboradores para arrecadar alimentos, para arrecadar produtos de limpeza, para doar. Tem uma empresa que a cada X reais que o colaborador doa, ela vai doar o mesmo. Então, esse movimento é um movimento que o RH pode fomentar agora, vai precisar fomentar depois e vai fazer toda a diferença no engajamento das equipes e retomada dentro do que for possível nesse novo mundo que a gente falou aqui. E as skills necessárias serão resiliência, positividade, inovação, criatividade, cooperação, generosidade e compaixão. Eu diria que essas são as principais para você fazer uma boa gestão de equipe, uma boa gestão de conflitos, para você ter uma boa comunicação, porque tudo vai decorrer dessas aí, tá bom? Bem, vamos lá, quem mais aqui? Nesse momento é verdade, nesse momento a empresa também está podendo fazer meio que um raio-x de quem está engajado com ela e quem não está engajado com ela. Isso pode ajudá-la em algumas tomadas de decisões que não são tão fáceis, né? Ai, quem mais aqui? Tô vendo as últimas perguntas pra gente ir trabalhando aqui. Olha, alguém tá falando, olha, manda entregar um chocolate de colher. Interessante, porque você me fez lembrar o que um outro entrevistado meu, quando eu fui coletar informações para essa live, falou. Falou que a empresa dele tá utilizando mandar alguns mimos para os colaboradores nas casas deles. Então, aqueles que estão fazendo aniversário, estão recebendo cestas, aqueles que deram uma ideia brilhante ou fizeram alguma coisa, às vezes recebem um brigadeiro, um chocolate de colher, né? Olha, eu adoraria receber um chocolate, um bolo ou alguma coisa assim. Então, reinvente-se. O que você pode mandar para sua equipe que vai fazer toda a diferença? Às vezes é um brinde da própria empresa que ela estava até planejando para dar agora, na Páscoa, não sei aonde, ela já pode fazer essa ação agora. Então, não é porque a gente está longe que a gente vai deixar de fazer ações. Tem uma empresa do Sul que eu estive visitando e eles têm uma moeda própria. Então, de repente, eles estão fazendo isso, eles estão dando essa moeda que a pessoa pode trocar depois por qualquer produto que ela quiser, estão dando essas moedas para quem sabe lidar melhor com esse momento de crise. Porque lá essas moedas só existem quando as pessoas querem superar um obstáculo, superar um desafio pessoal. Não está ligado a meta, bater meta de trabalho, nem nada, ainda que a gente pode fazer com isso. Tá bom? Bem, então vamos para as nossas considerações finais, né? Sempre lembrando que gestor seja verdadeiro, seja genuíno. Você escolheu ser gestor. Ninguém é obrigado a ser gestor. Então, se você escolheu gerenciar uma equipe, é porque você quis, está disposto a pagar o preço. Então, seja verdadeiro, seja genuíno, né? Vamos lá, honrar as nossas escolhas e tudo que a gente tem trabalhado nisso daí, tá bom? As pessoas querem ser ouvidas exatamente, faz todo sentido. Em minha opinião, engajamento está ligado a alinhamento de valores, é verdade. Esse é um momento também em que nós vamos ver quem está comungando dos valores da empresa e quem não está. E as empresas, inclusive, vão olhar e falar assim, olha, esse colaborador não dá, e o colaborador vai falar, olha, do jeito que a minha empresa lidou com esse momento de coronavírus, do jeito que o meu gestor lidou, eu é que não quero ficar nessa empresa.
Então, mesmo que a gente preveja que economicamente está tudo muito incerto, as pessoas vão fazendo escolhas, sim, de acordo com os valores. Olha, tem muitas perguntas, muitas mensagens e eu gostaria de ficar aqui a tarde inteira respondendo tudo isso. Eu acho que eu tô atrasada, assim, uns 20 ou 30. Ó, Luzmar, lá de Cuiabá. Olá, o pessoal de Cuiabá, sempre tão querido. Mas eu quero dizer a vocês que eu me coloco à disposição. Aqui o IPOG vai estar gravando isso e vai estar também disponibilizando. Todo esse material também vai estar lá no site do Instituto Bressan para que vocês possam pegar. Se vocês precisarem de mim, vocês podem entrar em contato com o IPOG, entrar em contato comigo. Nós estamos aqui para atender vocês, tá bom? E tudo que a gente puder fazer nesse momento para estar próximo, contem com a gente. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Eu quero deixar uma frase aqui que eu acho que simbolizou essa nossa live. Para quem perdeu e chegou depois. Caro gestor, você, para manter a sua equipe engajada, seja genuíno, seja verdadeiro. E nunca se esqueça que como você os fez sentir, vai ser sempre lembrado e vai fazer toda a diferença. E que nós precisamos uns dos outros sempre. E gerir equipes é uma escolha. E você escolheu fazer o seu melhor e entregar o seu melhor para isso. Um grande abraço para vocês. Quero agradecer mais uma vez ao IPOG, a toda a área de mídias, ao Bruno e todos os parceiros do IPOG por esta oportunidade. Nos colocamos aqui, convidamos vocês para a nossa live de amanhã. Siga aqui o nosso canal do IPOG, continue conosco. A nossa ideia está sempre trazendo alguma coisa diferente que pode ajudar você no seu dia a dia. Um grande abraço e até breve.